Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de história, tá certo? Começamos semana passada vendo os regimes totalitários, como eles surgiram, né, no período pós-guerra, e hoje a gente vai começar a conhecer alguns desses regimes. Então, o primeiro que nós vamos estudar, que vai ser tema do nosso aula de hoje, é o fascismo italiano, tá certo? Tá aí nas páginas 75 a 78 do livro de vocês. Um assunto muito importante, até porque ele vai lançar a base e vai encorajar o surgimento de outros regimes totalitários. Regimes esses que, de certa forma, até hoje têm influência. Existem grupos neofascistas, né, mas são temas para outras aulas. Hoje a gente vai tentar entender como foi que surgiu o fascismo italiano, né? Ou seja, o fascismo que deu origem ao nazismo e que vai dando origem a outros movimentos totalitários, né? Outros regimes totalitários, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. O que é fascismo, né? Então, nós começamos com essa indagação sobre o que é fascismo. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Pessoal, o fascismo ele é uma forma de política autoritária, tá certo? É um regime político altamente autoritário em que o líder, ou um grupo, né, de pessoas, mas os que nós iremos estudar são um líder, né? Eles governam, eles têm plenos poderes para governar. Então, não vai existir aqui, por exemplo, o poder legislativo, não vai existir poder judiciário, não vão existir, por exemplo, pessoas, outras lideranças que sejam contra, né? Então, por exemplo, o governador de tal estado é contra o líder autoritário. Ele consegue dominar tudo, na verdade, tá certo? São regimes ultranacionalistas, ou seja, são regimes que são altamente nacionalistas. Eles não é o fato de ser patriota, mas o fato de ser altamente nacionalista, achar que só o seu país, que só a sua nação, que só a sua etnia, ela merece ter direitos, ela merece viver, ela merece usufruir de benefícios. E são regimes caracterizados por ultradireita. Nós entendemos que a direita e a esquerda política, eles são de ultradireita, ou seja, a extrema direita, tá certo? Eles buscavam apoio popular e de início, talvez até com a ideia de buscar esse apoio popular, ele permitia alguma liberdade aos cidadãos e convocava o povo a lutar pelo seu território, né, a defender o seu território contra imigrantes, contra qualquer outra pessoa que pudesse ali não fizesse parte do grupo deles, né? Isso. E ele consolidou-se na Itália, pelo menos na Itália, esse regime vai se consolidar com Benito Mussolini, ou, como vai ficar mais fácil de vocês conhecerem, simplesmente Mussolini. Ele vai assumir uma função, né? Ele era o Duce, que como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, Duce é um título, né? Como se fosse rei, presidente, ou seja, líder supremo, tá certo? Então ele está aqui nessa posição, observa os paramentos militares, né? Então, vocês vão ver que uma das características é o militarismo também, tá certo? Então, vamos seguindo. Só uma curiosidade, né, antes da gente iniciar o assunto, o termo fascismo, ele deriva da palavra fatio, que era um instrumento utilizado pelos oficiais de justiça da antiga Roma. Esse instrumento ele nada mais era que um machado que era amarrado a um feixe de varas, que era para simbolizar o poder da justiça, né, a integridade de Roma. E geralmente, quando os prisioneiros iam ser executados, o oficial de justiça marchava à frente, carregando nas mãos esse feixe de varas aí amarrado com o machado. Se alguém tiver a oportunidade de assistir a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, por exemplo, na cena em que Jesus está sendo levado à crucificação, o cortejo, né, o grupo ali de soldados que vão levando ele à frente, vão sendo levados por um camarada transportando esse instrumento aqui, tá certo? Então daí é que dele vai o termo fascismo. E qual era a ideia? Por que se chama fascismo, então? Porque a ideia deles era transformar a Itália novamente em um grande império, assim como foi Roma. Tá ok? Então vamos seguindo. As bases do fascismo. O fascismo,
ele tem as bases, né, tem a estrutura que sustenta o regime, né, que sustenta a ideia fascista. A primeira delas é o ultranacionalismo, que nada mais é que um nacionalismo exagerado e altamente radical. Eles pregavam a ideia de superioridade cultural e racial, ou seja, uma raça ou uma cultura ser superior à outra. Nesse caso, a cultura italiana, a raça do povo italiano, era superior a qualquer outra raça, e isso eles alimentavam um sentimento de xenofobia que vai ocasionar atos de violência, destruir geografia, inclusive, né, com relação aos imigrantes que chegam na Europa, e que é uma das faces, né? É uma das faces do racismo ou do preconceito racial, tá certo? Sobre isso tem uma música do Gabriel Pensador chamada Lavagem Cerebral que seria interessante vocês escutarem. Eu vou tentar lembrar de deixar o link para vocês, tá certo? Então vamos seguindo aqui. As outras faces, né, as outras bases, aliás, do fascismo vão ser o etnocentrismo, né, etno, de etnia, ou seja, perseguição ao estrangeiro, e superioridade da etnia, ou seja, da cultura italiana. E o militarismo. Observa que o Duce, né, no caso Benito Mussolini, não era visto com outra roupa em público que não fosse um fardamento militar, né, que lembra um fardamento militar. Então, eles pregavam a militarização. Essa militarização tanto era para demonstrar para os outros países que eles estavam preparados para uma possível guerra, quanto também para intimidar o próprio povo. E um dos grandes investimentos, né, era a organização de grandes exércitos e fabricação de armas. Inclusive a militarização, ela era uma prática, né, dentro das escolas. Então as escolas elas passaram a ser militarizadas durante o regime fascista, tá certo? Existem milhares de imagens, se vocês entrarem no Google, pesquisar escolas durante o regime fascista, coisas desse tipo, vocês vão ver que tem um monte de imagem mostrando as crianças com fardamento militar, fazendo saudações, com o braço levantado para o duche e tudo mais, tá certo? E um fato, né, também aqui é a relação entre igreja e fascismo. Na verdade, o fascismo ele recebeu na época apoio da Igreja Católica, tá certo? A Igreja Católica foi apoiadora do fascismo. Houve um tratado assinado entre a Igreja e o regime fascista italiano, o Tratado de Latrão, de 1929. O que era que esse acordo... quais eram as cláusulas, vamos dizer, principais desse acordo? A Igreja ela iria apoiar o fascismo. Em troca, ela recebia o reconhecimento da autonomia do Estado do Vaticano, que hoje é um país independente. Inclusive, aquele terreno do Vaticano, alguns afirmam que foi doado pelo Partido Fascista da época, tá certo? Então, houve essa relação, né? Então, a Igreja, de certa forma, ela apoiou o regime fascista em troca de alguns privilégios. O fascismo também ele chegou a adotar algumas características do socialismo soviético, entre esses a intervenção do Estado na economia, tá certo? Ele prometia a recuperação econômica da Itália. Então a Itália tinha saído da Primeira Guerra quebrada financeiramente e o Partido Fascista prometia recuperar a economia da Itália. Então a Itália voltaria a ser uma nação economicamente saudável, vamos assim dizer. E um dos eventos mais importantes para a consolidação do fascismo na Itália foi a Marcha sobre Roma, em 1922. Esse movimento, na verdade, tendo à frente Mussolini, alguns fascistas e centenas de militares, era um movimento, na verdade, para a tomada do poder. Era um movimento em que eles tinham a intenção, na verdade, quando houve a Marcha sobre Roma, um movimento imenso, reuniu milhares e milhares de pessoas. A ideia aí maior era que Mussolini, né, a ideia maior era que o Partido Fascista ele chegasse a tomar o poder.
O rei, né, o imperador da Itália, na época, Vítor Emanuel III, ele com medo de perder o poder, o que foi que ele fez? Ele ofereceu a Mussolini o cargo de primeiro-ministro. E aí, chegando ao cargo, Mussolini logo conseguiu dar um golpe de Estado, fechou o parlamento. O que era o parlamento? O parlamento equivalia à Câmara dos Deputados, vamos dizer, lá da Itália. Equivale, se fosse aqui no Brasil, nós chamaríamos de Câmara dos Deputados. Então ele fechou o parlamento, ou seja, não havia mais poder legislativo, e estabeleceu o governo totalitarista, ou seja, ele como ditador, né, aí desse governo, centralizando os poderes em si, as decisões todas em si. E quais foram as principais ações dele logo no início do seu governo? Primeiro, a Carta del Lavoro, fim das liberdades individuais e coletivas, aquelas mesmas liberdades que eles permitiam no começo para tentar conquistar o povo. Então aqui não vai ter mais, tá certo? Quando eles chegam ao poder. Diminuição dos direitos trabalhistas. Então criaram uma série de regras, tá certo? E essas regras ocasionaram na diminuição dos direitos trabalhistas. E grandes investimentos na indústria bélica, ou seja, na indústria de armas. Grandes investimentos. Ok? Agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, fazer uma releitura aí das páginas 75 a 78 do livro de História. O assunto, fascismo italiano, tá certo? O único assunto para se ver. E em seguida, existem algumas questões, né? 6 questões, na verdade, nas páginas 79 e 80. Vocês têm que responder no livro primeiro, tá certo? Depois a gente vai precisar dar o visto nesse livro de vocês. Então, primeiro responde no livro. E depois vai lá na opção adicionar comentário particular no Classroom e digita suas respostas, tá certo? Qualquer dúvida, nós estaremos por aqui. Até a próxima.